Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje vamos ver como que funciona o ajuste de taxa e prazo no sistema de juros simples. Então, olha, quando a gente for resolver um problema de matemática financeira, a primeira coisa que a gente tem que observar é se as unidades de tempo da taxa e do prazo são iguais. Tá? Se as unidades não forem iguais, a gente precisa ajustar essas unidades. Por quê? Para substituirmos na fórmula, né? As unidades de tempo da taxa e do prazo devem ser iguais. Então vamos considerar esse exemplo aqui, em que as unidades não são iguais para fazermos os ajustes. Então nós temos aqui uma taxa de 12% ao semestre e também um prazo de 6 bimestres. Observe que essas unidades aqui, olha, não são iguais, porque a unidade de tempo da taxa é semestre e a unidade de tempo o prazo é bimestre. Então, essas unidades são diferentes. Então, vamos fazer o ajuste aqui. Primeiro, vamos considerar o prazo aqui sem alteração, ou seja, vamos deixar o prazo em bimestre, ou seja, 6 bimestres. Porque, na realidade, o que a gente precisa é que as unidades sejam iguais. Então, a gente pode alterar uma ou a outra unidade. Também podemos alterar as duas, né? Mas essa questão de alterar as duas a maioria das vezes não há essa necessidade. Então aqui vamos manter a unidade de tempo do prazo como bimestres e vamos alterar a unidade de tempo da taxa. Então veja bem, então vamos passar essa taxa aqui, olha, tá? Vamos passar essa taxa para ao bimestre, porque aí nós ficamos com a unidade de tempo da taxa bimestre e a unidade de tempo do prazo bimestre, e essas unidades ficam iguais. Vamos observar o seguinte, primeiro, para eu transformar essa taxa de 12% ao semestre ao bimestre, eu preciso saber quantos bimestres tem dentro de um semestre. E, na verdade, vamos fazer uma marcaçãozinha aqui. Olha. A gente sabe que um semestre tem 3 bimestres. Né? Então, vamos aqui. Um bimestre, 2 meses, né? Mais um bimestre, mais um bimestre. Então, aqui a gente tem um total, né, de 3 bimestres. Como a gente tem aqui, né, 12% nesse semestre, então a taxa aqui é 12% em todo o semestre. Para isso, olha, eu vou ter que pegar essa taxa de 12% ao semestre e vou ter que dividir por 3, porque 12 dividido por 3, 3 bimestres, aí a gente vai obter aqui 4%, né? 12 dividido por 3, 4, aqui mais 4% e mais 4%, dando um total de 12% ao semestre. Então, na verdade, se eu tenho 12% ao semestre, quanto que dá em cada um dos 3 bimestres? 4. 4% ao bimestre. E aí nós temos aqui, né, que agora as unidades são iguais. Né? Bimestre, bimestre. Então nós temos aqui a taxa total desse período de aplicação, né, 4% em cada um dos 6 bimestres. Então 6 vezes 4, 24. Essa taxa total dá 24%. Vamos pegar aqui esse mesmo exemplo e vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui a mesma unidade de tempo da taxa, então vou deixar aqui ó, a mesma unidade de tempo da taxa, esse AS significa ao semestre, 12% ao semestre, e vamos alterar o prazo agora eu vou passar para número de semestres, para ficar a mesma unidade, ó, semestre, semestre. Tá? Então vamos fazer aqui o seguinte, ó. 6 bimestres, que é o prazo original aqui, nós temos que 6 bimestres dá um total de 12 meses. Então vamos riscar aqui os 12 meses, sempre dividindo isso, né, colocando em bimestre. Então vamos lá. Ó, 1 bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, 4 bimestres, 5 bimestres, 6 bimestres. Então aqui a gente tem os 6 bimestres, tá vendo? Que é um total de 12 meses. Se você contar aqui, a gente tem 12 meses. Só que a gente precisa subdividir isso em semestres. Então, vamos fazer essa subdivisão aqui. Olha. Vou fazer uma marcação aqui do primeiro semestre. Olha. Primeiro semestre. E a marcação aqui do outro semestre. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? 2 semestres, tá vendo? 2 semestres. Então, 6 bimestres, que correspondem a 12 meses, dá um total de 2 semestres. E aqui, se você observar, agora as unidades são iguais. Olha. Ok? Então,
Observe que na primeira situação a gente manteve aqui a unidade de tempo do prazo e alterou a unidade de tempo da taxa. Agora, nesse segundo aqui, a gente manteve a unidade de tempo da taxa e alterou a unidade de tempo do prazo. E nos dois casos, olha, a taxa total dá a mesma, tá vendo? 6 vezes 4, 24. E aqui, 2 vezes 12, 24. Vamos alterar aqui as duas unidades agora para uma outra unidade, tá? Para a gente observar que isso é possível de ser feito. Só que, é claro, em um problema de matemática financeira, a gente não vai ficar fazendo isso para perder tempo, mas é possível, quer ver? Então vamos pegar aqui a taxa, né, e vamos escolher aqui uma unidade. Por exemplo, vamos passar essa taxa para o trimestre. Tá? Consequentemente, o prazo também a gente vai passar para a mesma unidade, que é trimestres. Então vamos deixar aqui na mesma unidade, tá certo? Olha, deixar as duas na mesma unidade. Então, primeiro, essa taxa aqui de 12% ao semestre, quantos trimestres tem um semestre? 2, né? Se a gente observar aqui, ó, um trimestre mais um trimestre, então o semestre todo tem 2 trimestres. Como a gente tem 12% aqui ao semestre, então, na verdade, esses 12% aqui, eu vou ter que dividir por 2, né? Porque são 2 trimestres. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6 e 6. Ou seja, qual é a taxa do trimestre? 6% aqui. Ó. Agora, vamos fazer esses 6 bimestres aqui, vamos subdividir em trimestres. Tá? Então, vamos aqui. Ó. 3, porque 6 bimestres são 12 meses. Né? Então, aqui, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, isso aqui dá um total de 4 trimestres. 1, 2, 3, 4 trimestres. Como a gente tem aqui essa subdivisão, então isso aqui, na verdade, são 4 trimestres. Ou seja, quantos trimestres são? 4. Né? E para você pegar, né, basta você pegar aqui 6 bimestres vezes 2, 12 meses. 12 meses dividido por 3, porque cada trimestre tem 3 meses, né? 12 dividido por 3, 4. Então são 4 trimestres. Observe que agora, né, as unidades são iguais. Né? Ok? Né? E a taxa total ainda continua dando 24%. Né? Então, olha, é muito importante a gente observar isso em um problema de matemática financeira. Se as unidades não forem iguais, antes de substituirmos os dados na fórmula, devemos deixá-las iguais.